Olá, bem-vindos a mais um Planeta SPM em Quarentena. Meu nome é André Thierry e no programa de hoje nós vamos começar a entender por que diversos países no mundo estão começando a criar suas moedas digitais reguladas por seus bancos centrais e o que isso tem a ver com a ascensão das criptomoedas ao longo da última década. Em agosto de 2020, o Banco Central Brasileiro criou uma comissão de estudos para tentar compreender como as moedas digitais estão sendo implementadas em outros países. A China, por exemplo, já trabalha no lançamento do Yuan Digital, a primeira moeda digital lançada por uma superpotência sem estar vinculada a um nicho de mercado independente e será regulada pelo Banco Central Chinês. O Banco Mundial estima que haverá uma enorme corrida em busca dos lançamentos das moedas digitais entre os países do mundo. Um levantamento feito pela CBDC Tracker aponta que mais de 60 países já estão preparando moedas digitais para serem lançadas no período dos próximos 10 anos. Hoje no mundo, existem aproximadamente mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas sem conta bancária. Então existe um grande mercado à espera dessas iniciativas. Para entendermos mais sobre o assunto, nossa equipe preparou um vídeo sobre como o Brasil pretende começar a lançar essa moeda digital no país. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, declarou durante a última reunião do BIS, Banco de Compensações Internacionais, que o Brasil vem avançando na criação de um real digital, uma versão eletrônica da moeda nacional brasileira. Segundo Campos Neto, a digitalização da moeda nacional também vai impor avanços na área de pagamentos e operações financeiras, inclusive internacionais, e por isso defendeu que as moedas digitais emitidas pelas nações sejam interoperáveis. Respondendo a uma pergunta do Cointelegraph durante o lançamento do Pix no ano passado, Campos Neto destacou que a proposta de criação de uma moeda digital para o Brasil é, aos poucos, substituir a moeda física. Conversamos com o economista e professor de economia da SPM São Paulo, Luiz Carlos Berti, sobre a segurança e a descentralização dessas moedas digitais criadas pelos próprios governos. Acompanhe na entrevista de Rafael Saldanha. Professor, já que as criptomoedas não possuem um órgão controlador por trás delas, elas tornam-se descentralizadas. Com a criação de uma moeda digital por um governo, quais seriam os impactos nessa descentralização? Essa é uma pergunta interessante, porque assim, a grande vantagem da criptomoeda, pelo menos olhando sob essa ótica de descentralização do poder econômico, é essa autonomia e a dificuldade de rastreamento. Eu entendo que esse é um movimento que não vai voltar atrás. O governo não vai permitir que as moedas digitais, as criptomoedas, saiam de onde ela está para um patamar em termos de integração econômica mais ampla, porque vai dar impacto na arrecadação. E aí, obviamente, isso vai fazer com que haja evasão fiscal. A gente já tem muita coisa que criptomoeda foi ótimo para o tráfico de droga, para a lavagem de dinheiro, porque realmente a rastreabilidade, justamente por causa da blockchain, é super complexa. Então, você não consegue rastrear mesmo. Então, eu acho que, nesse sentido, o mercado deve caminhar para uma regulação. A questão é entender, por exemplo, o impacto disso na relação de preço dessas criptomoedas ao longo do tempo. Então, vai depender muito da boa vontade. Um mercado como a China, que tem um regime comunista, um partido, não tem divisão, não tem que ficar cedendo à pressão de base partidária A, B, C, D ou E, é um. E se você for contra, você está fora. Se eles quiserem, eles resolvem, obviamente, muito mais rápido do que imagina em muitos outros países. No Brasil, por exemplo, sempre vai ter gente interessada em defender o outro lado e vai ser muito difícil. Então, eu imagino que no Brasil demore mais. Esse aspecto que eu entendo que é viável, de você criar o link ou vínculo com moedas digitais para a parte de programas sociais, eu acho legal, acho bacana. Para mim, o problema é que as pessoas que vão receber isso mal têm infraestrutura onde elas podem morar, dificultando muito o acesso à tecnologia, aos sinais de internet, etc. e tal, o que naturalmente vai complicar a funcionalidade de você fazer uma moeda dessa. Tem que entender o que o governo vai fazer, fora, infelizmente, o fato de você ter que ter um mínimo de conhecimento e de formação para poder mexer nesse mercado. Então, não é que é uma coisa elitista, mas como a gente tem um nível de educação baixíssimo no Brasil,
dificilmente você vai conseguir incluir digitalmente as pessoas que têm acesso a programas sociais. Uma das principais características das criptomoedas são a sua forte segurança por meio da tecnologia do blockchain. Uma possível criação do governo de uma moeda digital seria mais segura do que as criptomoedas atualmente não ligadas ao governo? E quais seriam as desvantagens e as vantagens dessa criação governamental? Se você considerar a segurança como uma forma de regulamentação, de você reclamar para alguém se fizer alguma coisa, eu acho melhor a do governo. Só que na hora que o governo regulamentar, acaba a função da criptomoeda, que era justamente a questão da descentralização do poder econômico, né? De você criar uma moeda que fosse universalizada. E aí você vai ter esse problema. Então, é óbvio que esse movimento dos governos para regulamentar ou criar as suas moedas digitais, o que eles vão fazer? De um lado, eles vão criar moedas digitais, e eu, particularmente, acho que, juntamente com isso, eles vão buscar uma alternativa para bloquear essas operações que não rastreáveis, né, de alguma maneira. Então, eu imagino que, assim, eu posso tentar sintetizar minha resposta dizendo: o cerco está se fechando. Mas, muito mais, eu acho que no sentido de controlar, evitar evasão fiscal, 2, ok? E, de uma certa maneira, eu acho que pode ter um apelo até político, vamos falar assim, essa questão de você, olha, você tem consciência que você pode perder tudo o que você tem? Agora, vamos com Pedro Sabadini para explicar a criação e o projeto de criação de novas moedas digitais por governos nos próximos anos. Vários países ao redor do mundo estão discutindo sobre a criação de criptomoedas para controlar a economia do país. Países como China e Estados Unidos estão mais avançados nesse projeto. Desde 2016, a China planeja implementar sua própria moeda digital. O país possui grande interesse em lançar uma versão digital do Yuan, e por isso a potência está mais à frente nesse projeto do que os Estados Unidos. Mesmo com poucas informações detalhadas sobre o caso, a China planeja lançar sua moeda até as Olimpíadas de Inverno, que vão ser disputadas em 2022. Por outro lado, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, tem trabalhado ativamente junto com outros bancos para lançar o dólar digital. Com o planejamento, o objetivo é que cada americano tenha sua própria conta digital, podendo realizar por meio de transações no sistema bancário americano. Conversamos também com Mariana Santana. A psicóloga financeira e trader comentou um pouco sobre a criação das moedas digitais no mundo e a relação internacional entre os países. Países como os Estados Unidos e o Brasil, com o real digital, já mostraram interesse em criar suas próprias moedas digitais. Qual a sua perspectiva da inserção dessas moedas pelos governos federais na sociedade? E você acha que elas se tornarão comuns, podendo ser utilizadas até em transações do dia a dia? Uma tendência grande, existe muita demanda por isso, né? Primeiro porque as transações digitais são mais rápidas, mais baratas, né? E segundo porque os estados têm grande interesse em controlar cada vez mais as transações que as pessoas fazem, né? Hoje, com papel moeda, a gente tem a liberdade de ir até a esquina, comprar uma banana na banca do seu Zé, com R$5 ali na mão, e ninguém mais sabe o que eu estou fazendo com aquele dinheiro, né? Só eu e a pessoa que está me vendendo a banana. A partir da moeda digital, o governo não só saberá quanto a gente ganha, mas também quanto a gente gasta e com o que a gente gasta. Você imagina que num governo comunista como a China, as pessoas já estão acostumadas a ter esse tipo de controle estatal imenso, né? Só que no Ocidente isso tende a ser um pouquinho diferente, as pessoas tendem a ter mais resistência em relação a isso. Mas sim, para o governo, para os estados, né, para os governos mundiais, para os bancos centrais, as moedas digitais são extremamente interessantes. A parte boa disso, né, tudo tem dois lados, é que as pessoas vão ter mais familiaridade com a tecnologia de carry code, com a tecnologia digital. Então, para comprar verdadeiras criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, né, que é o rei, as pessoas vão ter mais familiaridade, vão ter mais facilidade. Mariana, muito obrigado pela entrevista hoje e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço, um abraço e até a próxima. O dinheiro passa por uma fase de grande transformação e o mundo digital com certeza é o próximo destino. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima edição do Planeta SPM em Quarentena.